Parte 2, continuando. Eu voltei, tá? Então, vamos lá. No piano. We are the world. No piano. Eu tô travando demais. We are the champions, my friend. And keep me fighting to the end. I'm the champion. We are the champion. No time for lose, 'cause we are the champion of the world. Ok? Agora, prestou atenção aí, né? Agora, a mesma música. Ah, eu sou suspeita a falar agora, gente, porque eu acho esse instrumento maravilhoso. A mesma música, We Are the World, the Champions, perdão. We Are the Champions. Agora no saxofone. Ai, professora, eu sou apaixonada por esse instrumento. Não, ai, eu sou Ele suspeita é de falar também. maravilhoso. Presta atenção, gente. Sinta a música agora. A mesma música. We Are the Champions no saxofone. Essa eu vou deixar um pouquinho mais. Perceberam? Percebeu, Sofia? Está prestando atenção no timbre?
É a mesma música, tá? Agora, a mesma música. Esse instrumento eu também sou suspeita a falar. Meu Deus, é lindo demais esse instrumento. A mesma música, gente. We Are the Champions. Agora vocês vão ouvir no violino. Entenderam, pessoal? Prestaram atenção? É a mesma música, tá? Vocês perceberam como que a sedução, o toque do som é o timbre? Você vê a mesma música, a mesma letra, mesmas notas musicais. Mas o timbre no piano foi um, o timbre no saxofone foi outro e o timbre no violino foi outro. Entenderam? Como que o timbre é o toque final da acústica do som, tá? E é fenomenal, tá? Então, depois, se você quiser ouvir essa música, vai lá no YouTube. Ela é muito linda a tradução, tá? É uma música do meu tempo, uma música antiga, uma banda que eu amo, adoro. E é uma música famosa até hoje, tá? E ela é uma música que, sem querer, está casando com a situação que a gente está vivendo hoje, né? Nós somos campeões, tá? Só para recapitular aí, o refrão, né? We are the champions, né? We are the champions, no time for lose, cause we are the champions. Sei cantar, tá, gente? Então ele quis dizer assim, nós somos os campeões, não tem vez para perdedores, pois nós somos os campeões do mundo. Tá aí o recado para 2020 e 2021, se Deus quiser. Certo? Alguma pergunta? Né, produção? É isso, produção? Né? Aí se você quiser de curiosidade, depois dessa aula, vai lá no YouTube, digita assim, We Are the Champions no violão. Gente, vocês vão ficar plantada na frente do computador, porque é coisa mais linda. Eu demorei para montar essa aula, porque eu fui vendo, eu fui ficando curiosa. Eu peguei 3, né? Que eu peguei 3 instrumentos que eu acho muito bonito, especialmente o saxofone. Mas você pode ouvir essa música, se você quer saber mais do timbre dessa música, em outros instrumentos. Põe aí na flauta, no violão, na guitarra, no contrabaixo, você vai ver.
as diferenças do timbre dessa música. É muito legal. Ou outras músicas, né? Pega aí uma música que você gosta e põe lá para você ouvir no piano, igual da aula, no piano, no sax, no violino e mais outros instrumentos. Certo? Beleza? Então, continuando a nossa caminhada aí, então fechamos as propriedades do som, que é altura, intensidade e fecha aí no timbre, tá? Agora você vai lá na página 51, continuando o nosso assunto de som. Agora tem uma outra coisa que o som também faz, tá? Que a gente chama de fenômenos sonoros. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos fenômenos sonoros. Que está na página 51. Abrem, por favor. Tá? Bom, os fenômenos sonoros se chama reflexão, tá? O som, ele faz uma reflexão. Aí tem dois tipos de reflexão. A gente chama de eco e reverberação, tá? Vamos entender qual a diferença de cada um aí. Em primeiro lugar, o eco, ele é uma propagação do som em lugar aberto, tá? Bem aberto, certo? Esse som, ele vai se propagar e ele vai bater num obstáculo. Esse obstáculo se chama anteparo. O eco, pessoal, nada mais é que o famoso bate e volta, tá? Então, se você fala assim, oi, 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 vai acontecer isso, né? Então, quando você fala oi, a onda sonora, ela se propagou, encontrou um obstáculo na frente, que é um anteparo, e ele bateu nesse anteparo e ele vai voltar. Por isso que você tem a sensação, quando você ouve, de várias repetições, tá? Essa sensação de várias repetições é a volta. Só que esse fenômeno do eco, de bate e volta, pessoal, é muito rápido, tá? Então, quando esse som se reflete no anteparo e volta para você, a velocidade que ele vai se propagar, a frequência que ele vai descrever e o comprimento que ele vai descrever é o mesmo, não muda. Ele apenas vai bater e voltar, tá? Esse intervalo de tempo do eco ocorre no intervalo de igual ou maior que 0,1 segundos. 0,1 segundos. Olha como é rápido, tá? Bom, a velocidade do som no ar, como eu já falei, é de 340 metros por segundo, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. O eco, ele não ocorre em qualquer lugar. Não é tudo que lugar que tem aberto ocorre eco. Não. Ele só vai acontecer se você estiver numa distância entre você e o anteparo de 34 metros, tá? Ou seja, 17 metros de ida e 17 metros de volta. Então, ele vai percorrer 17 metros de ida e 17 metros de volta. Então, total, 34 metros. Então, você e o anteparo tem que estar numa distância de 34 metros. Ah, pode acontecer 30? Não. Ah, pode acontecer 36? Não. Tem que estar numa distância exatamente de 34 metros para acontecer o eco. Tá? Então, eu trouxe o desenho aqui para você, igual tem aí na apostila. Tá? Então, tá aqui, ó. Se você for num lugar aberto que tem uma parede de rocha, tá? Ou uma caverna, um túnel, lá na frente vai ter algum objeto que vai servir de anteparo, tá? Então, aqui eu tenho uma rocha, uma pedra. Então, se você falar oi, tá? Alô? Para acontecer o eco, você tem que estar nessa distância aqui, de 34 metros, tá? Se você estiver mais longe ou mais perto, não vai acontecer esse fenômeno, certo? Graças a esse fenômeno do eco, da reflexão do som, existe um animalzinho que faz esse mesmo processo, chamado morcego, tá? O morcego, como que ele se direciona? Porque todo mundo sabe, o morcego, ele é cego, tá? Ele é um animal cego.
péssima visão. E como que ele consegue voar certinho na direção e principalmente pegar a tua presa? Ele usa um fenômeno da física chamado ecolocalização. Nada mais é, inclusive, os navios e submarinos se inspiraram nos morcegos. Criaram um aparelho chamado sonar, tá? O sonar funciona semelhante à ecolocalização do morcego. Então, vamos ver o que é isso do morcego. O morcego, quando ele voa, ele emite um som. É o eco, tá? Então, o que acontece? Esse som vai bater no anteparo, pode ser uma presa dele, e vai voltar. E quando ele volta para ele, ele identifica. E aí ele vai na direção certinho, tá? Não sei se vocês já viram, tem gente que fala assim, quando vai numa fazenda, numa chácara, você fala assim, vamos atrair morcego? Pega uma varinha e começa a fazer assim, ó. Não sei se vocês já viram. Se você faz isso aqui, ó, você está emitindo um som, tá? O que vai acontecer? Esse som vai se propagar, o morcego vai captar, vai enviar de volta na varinha e vai voltar. E aí ele vai em busca, ele vai na direção de onde está saindo o som, que é a tua varinha. Muita gente faz isso para pegar morcego, caçar morcego, tá? E aí, como funciona um barco, um navio? Igual tá aí na apostila. Mesmo processo. Ele emite um som na água, tá? Esse som vai se propagar, vai bater no anteparo, pode ser um animal, uma rocha, um submarino, sei lá, e vai voltar para o aparelho de sonar. E aí o comandante lá vai identificar o que é, tá? Esse é o aparelho de sonar, esse é o aparelho inspirado no sistema de ecolocalização desse animal. Página 52 agora, pessoal. Graças ao fenômeno da reflexão do som, nós temos um negócio muito comum no nosso dia a dia, por aí. Muito comum mesmo. É chamado de ecografia, tá? Ecografia é um exame, popularmente conhecido como exame de ultrassom. Voltando no slide anterior, o que são sons ultrassom? São sons com frequências muito altas, acima de 20.000 Hz, tá? Então, o aparelho de ultrassom, que é o aparelho de ecografia, são equipamentos tecnológicos que ele emite um som de frequências altíssimas, que varia de 2 MHz a 14 MHz. Num aparelhinho comprido chamado transdutor, tá? Esse aparelhinho, ele vai captar essa onda sonora emitida pela ecografia nessa frequência altíssima e ele vai transformar essa frequência em imagem e som, tá? E aí, esse exame de ultrassom é a gente mais utilizado aí, tem imagem na apostila, para gestação, né? Para acompanhar o bebezinho aí na barriga, certo? E aí, pode perceber aí na imagem à direita, lá embaixo, tem imagem do ultrassom de um bebê. Só que essa imagem, pessoal, que o aparelho transforma essa frequência em imagem, ela pode ser transformada em dois tipos. Pode ser imagens 2D, que é essa daí da apostila, e imagem 3D. Hoje nós temos aparelhos ecográficos mais sofisticados que pode chegar até 5D, tá? São aparelhos mais tecnológicos. Olha aqui que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma imagem do exame de ultrassom 2D, que é o comum por aí, tá? Se você observar, você vê praticamente só o esboço do bebê. E o órgão que aparece dele aqui é como se fosse uma sombra. Olha o 3D aqui, que é a imagem aí da apostila. Olha a riqueza de detalhes. Você já vê os olhos detalhados, os cílios do bebê, o nariz, a boca. Você vê a expressão facial do bebê, tá? Olha o 4D e o 5D, gente, perfeito. Parece que você está dentro da barriga quando você faz esse tipo de ultrassom. Você vê o bebê mexendo a mão, você já vê as expressões faciais dele, você vê ele piscando, você vê os detalhes do rosto dele, a sobrancelha, cílios, tá?
ao movimento da mãozinha dele. Olha o 5D, gente, mais perfeito ainda. Você vê ele mexendo a boquinha assim, tá? Aqui é o 3D, o 4D, o 5D, pessoal, são frequências sonoras altíssimas, altíssimas. Então, quanto maior a frequência que o aparelho vai emitir, mais perfeito vai ser transformado em imagem no seu exame aí, por isso que é caro, tá? É meio caro esses exames aqui, mas é perfeito, né? Você vai ver teu filho antes de nascer. Perfeitinho aí, certo? Bom, na página 53, para fechar, pessoal, hoje eu vou explicar só a metade aqui, o restante vai ser amanhã. Agora o fenômeno da reverberação. Ó, esse fenômeno aqui, que é a reflexão do som também, ele tem o lado vilão e o lado mocinho, tá? A reverberação, aí já é uma propagação, uma reflexão do som já em lugares fechados, onde o som se propaga e ele bate e volta, porém em várias direções, tá? É uma reflexão prolongada, o eco é rapidinho, né? É bate e volta, aqui não, é uma reflexão prolongada, tá? A longo tempo, para perceber na nossa audição. E a reverberação é um som que se torna mais intenso do que o emitido, tá? É por isso que ele é mais longo. E aí ele chega diretamente aos nossos ouvidos. Então, o intervalo de tempo é menor que 0,1 segundo, porque como é lugar mais fechado, ele se propaga em todas as direções, então ele vai chegar aos nossos ouvidos. Aonde ocorre o fenômeno de reverberação? Eu trouxe o exemplo aqui da sala de aula, tá? Por isso que o aluno senta lá no canto consegue me escutar, certo? E você já percebeu que quando você entra numa sala ou num quarto vazio, você escuta, parece que o som batendo nas paredes? Isso é o fenômeno da reverberação, tá? Então, se eu tiver vários objetos na sala, a minha reverberação não vai ser tão perceptível. Agora, tira os objetos, fica só você ali dentro. E começa a falar. Parece que você ouve a sua voz vindo de várias direções, né? Esse é o fenômeno da reverberação. Qual é o lado mocinho e o lado vilão da reverberação? A reverberação ela é boa, por exemplo, uma sala de aula, tá? Por uma peça de teatro, no cinema, tá? Porque quando tem uma apresentação de teatro, por exemplo, balé, uma orquestra, uma peça de teatro, o som vai se propagar em toda a sala, porque teatro, cinema é fechado, né? E aí esse som vai bater, se espalhar, e todo mundo, aonde que estiver sentado, vai ouvir lá do palco, certo? Esse é o lado mocinho dele. E o lado vilão? A reverberação, ela já não é muito bem-vinda, por exemplo, né, produção, numa apresentação de música na igreja, ou numa apresentação de coral na igreja. É péssimo, a reverberação aí é inimiga, tá? Por quê? Porque ela vai atrapalhar a orquestra, a apresentação musical na igreja ali. E aí vai ficar incômodo para quem está sentado ali na igreja ouvir, né? Então, aí a reverberação já não é muito bem-vinda. Entenderam, pessoal? Então, esse é o fenômeno da reverberação. Certo? Tudo bem? Pausa aqui no Netflix. Amanhã continua. Amanhã nós vamos falar outro assunto interessante, né, produção? Aí nós já vamos falar sobre instrumentos musicais, já entendemos agora o que é timbre, né? Vamos falar sobre instrumentos musicais e eu vou falar um assunto que não está aí na apostila, que eu vou trazer para vocês, sobre a voz humana, né? Vamos ver aí as diferenças, por que tem certa voz que se destaca mais do que a outra, até o povo faz piadinha em dupla sertaneja, né? Ai, quem canta na dupla é fulano, fulaninho não canta nada, vai na cola do outro lá, né? Por que tem algumas bandas de música que eu tenho mais de um vocalista, certo?
Então, tudo isso a gente vai... Como que é um coral, né? Lá no coral, para nós que somos leigos, olha aquela fileira de pessoas tudo lá, cantando, né? Parece que é tudo da mesma coisa, mas não é. O coral é separado em grupos, né, produção? De acordo com o timbre da voz. Soprano, contralto, tenor, E... contrabaixo, Ponto barítono. segredo, né? Aquele é o grupo X, esse é o grupo Y, né, no coral, esse é o grupo W, né? Vamos entender como numa ópera, como que funciona aí a pessoa lá cantando lá na ópera, que é muito difícil você ser cantor lírico de ópera, é mega difícil, mega difícil. É anos e anos de estudo, de treinamento, enfim, tá? Então, nós vamos ver isso daí amanhã, tá bom? Pausa aí no Netflix. Vamos para a pauta lá que eu coloquei. Vamos para a página 54 agora. Eu não vou fazer os exercícios do caderno, tá? Vamos direto para os exercícios da apostila. Pra aula de manhã vai ser muito top. Olha, eu particularmente, essa aula aqui eu queria dar na sala de aula para vocês, porque eu ia levar umas coisas bacanas. Inclusive, eu ia pedir ajuda da minha produção particular, chamado Gabriel Ferreira, né? Na sala de aula é muito Larissa mais legal, Ferreira. né? Oi, Richard. Na sala de aula é sempre mais legal do que online, né? Ah, não, essa aula aqui, gente do céu. Para mim, a melhor aula de física era essa aqui, mas infelizmente não podemos fazer na sala de aula, né? Então, vamos lá. Mas vocês entenderam a aula de hoje, né? Viram aí, né? We are the champions. Então, vamos lá. Número 1. Abriram aí na página? Na Terra, planeta Terra, qual é o meio em que o som normalmente se propaga? No primeiro lugar. Aonde que o som se propaga? No ar. No ar. Então, põe aí. Meio gasoso. Abre parênteses, escreve ar. Fecha parênteses. Vírgula. Aí você põe assim, meio líquido. Abre parênteses, água. Fecha parênteses, vírgula. Meio sólido. Abre parênteses, escreve parede. Fecha parênteses. Repetindo. Meio gasoso, ar, vírgula. Meio líquido, água, vírgula, meio sólido, parede. Vamos para o exercício 3 agora. A 2 a gente pode comentar amanhã, tá? Exercício 3. Um casal está assistindo um programa de televisão, tipo Netflix. Quando o programa acaba, o casal continua assistindo aos comerciais. Em um determinado momento, uma das pessoas pede à outra que abaixe o som da televisão porque a propaganda está com som muito alto. De acordo com os conceitos de física que a gente acabou de ver, perguntas. Letra A. O que aconteceria com o som emitido pela televisão se o pedido feito pela pessoa fosse atendido? O que ia acontecer? O que aconteceria com o som da TV, né? Falei assim, ô Sofia, baixa aí, o som tá alto.
que você fez? Pegou o controle e abaixou, não foi? Então, vamos lá. Vamos responder de acordo com a física. Ao abaixar, a propaganda apresentaria um som mais grave, vírgula, mas